Hoje, no Me Fala de Você, eu tenho uma pessoa que eu curto muito, respeito e admiro demais. A gente se conhece já há um bom tempo e é uma pessoa que, pela própria capacidade que ele tem de reflexão sobre a vida, a conversa vale. Mas trazer ele aqui é entender também uma carreira, entender um professor que foi além da sala de aula e uma pessoa antenada com muitas coisas do dia a dia. Palestrante, ele é admirado por muitos, faço parte daqueles que admiram. E é importante com ele pensar e refletir um pouco de quem nós somos, o que fazemos com a vida que a gente tem, com as relações que a gente estabelece. Meu convidado é Naylor Marques. Naylor, obrigado por aceitar o convite, uma honra ter você aqui. Eu que agradeço, Gilson, muito obrigado. Eu espero contribuir com o tempo que a gente conversar aqui. Então tá, uma conversa com você sempre é legal, ainda mais agora que a gente pode divulgar essa conversa, né, com outras pessoas. A gente já conversou várias vezes e eu queria conversar com você o seguinte, você é um professor, né? A gente se conheceu inclusive na vida de professor. É o que eu sou. É o que eu sou. Exatamente. Então vai ser um papo de dois professores. E a relação fundamental que eu queria conversar contigo é o seguinte, né? Você construiu uma carreira que foi além da sala de aula. Né? E claro que a sala de aula sempre foi seu grande, vamos chamar de laboratório, ponto de partida, que envolve gente. O que fez Naylor Marques se interessar tanto por pessoas e o porquê que ser professor para você, e você gosta de ser chamado de professor, é tão importante para você? Ô Gilson, é assim, ó. Eu tinha... Meu primeiro contato com quadro e giz, eu tinha 4 anos de idade. Eu tenho um irmão mais velho, na verdade eu tenho um irmão e uma irmã mais velha, e esse meu irmão me alfabetizou. Não assim porque meu irmão tivesse veia pedagógica, mas porque nós éramos 4 crianças. E imagina, naquele tempo a mãe não tinha empregado, não tinha nada disso. Então uma mãe com 4 filhos, alguém tem que cuidar dessas crianças. Porque era assim, as pessoas colocavam um filho no mundo e entregavam para Deus. E sobrava, claro, para o irmão mais velho, pobre do irmão mais velho. Então você imagina, eu tinha 4 anos, meu irmão tinha 8. E meu irmão já estava na escola. E aí o que aconteceu? Meu irmão vinha da escola e ele pegava, você sabe, você é professor, você sabe que, para quem não é professor, talvez não saiba disso, mas há uma mística de professor não escreve com giz quebrado. O professor pega só giz inteiro, chega na sala, ele quebra o giz, e ele mesmo quebra. Se outro quebrar, ele escreve. Achava que isso era só meu, eu também faz isso. Não, de todos os professores são assim, o cara quebra o giz, e daí ele vai escrever. E vai sobrando aqueles toquinhos de giz, a professorada naquele tempo jogava do lado de fora da janela. Né? Era comum, o professor ficava um toquinho e jogava fora. O que meu irmão fazia? O leite naquela época era em saquinho, leite rancharia, morava em Presidente Prudente, e ele vinha, ele levava um saquinho vazio e voltava aquele saquinho cheio de toco de giz. Levava para casa. E a gente ficava desenhando no chão. Minha mãe então comprou um quadrinho. Aqueles quadrinhos que hoje as crianças têm, deviam ter, sei lá. E ele pendurou aquele quadrinho no fundo do quintal. E o que ele fazia para entreter a gente? O que ele aprendia na escola, ele vinha e ensinava em casa. Então o que aconteceu? Então eu via, eu sentado, e eu achava aquilo genial. Porque, claro, o meu irmão descortinou o mundo para mim. Né? Imagina, você com 4 anos, com 5 anos, e você passando e lendo as placas de rua. Quando as crianças nem sabiam que aquilo era uma placa de rua, você sabia que aquilo era uma placa de rua, você sabia o nome, você sabia se ir nos lugares, o nome das avenidas, você lia se a avenida era correta. Era uma coisa genial. E eu achei que o meu irmão descortinou a vida para mim. Eu entrei para a escola, então, sabendo ler e escrever. Quando eu entrei para a escola sabendo ler e escrever, eu era, então, um problema social. Porque, não é? Você imagina, um maluco que entra no primeiro ano numa escola de crianças pobres, das mais pobres, porque eu estudei numa escola de criança muito pobre mesmo. Mesmo. A escola tinha que dar tudo e as crianças iam lá basicamente para comer, porque eles faziam uma lavagem, assim, uma coisa para porco, e aquilo era 4 anos aquela lavagem para porco. Eu não passei fome, então não precisava daquela comida. Mas eu pegava, cada aluno podia repetir 2 vezes, e eu pegava as 2 vezes para que meus outros amigos pudessem comer mais, porque muito provavelmente era a única refeição que eles faziam no dia. Só que quando eu cheguei na sala lendo e escrevendo, a professora falou assim, alguém conhece alguma letra? Uma linha. Né? Você conhece qual letra? A, B, C, D, E, F, G. Nossa, conhece todas, conheço. Na verdade, mas conhece, sabe formar palavras? Quem sabe formar palavra? Sei formar palavra. Qual palavra você vai formar? Sei formar todas. Né? Sabe ler? Sei. A professora ficou meio assim, pegou uma cartilha, caminho suave,
pegou aquela cartilha Caminho Suave, deu para mim e falou assim, leia. Eu lá. A pessoa pensa, pô, eu me ferrei, cara. Eu vou fazer o que com esse maluco aqui dentro? Exatamente. Mas Esse moleque essa não era pra estar mulher, aqui, esse moleque não era pra estar aqui. sim, quem botou esse O moleque na moleque minha aqui turma? nessa sala de aula. Quem botou esse moleque na minha turma? Só que ela Vai não embora, fez volta isso. daqui 2 anos. Tá? Pois é, ela não fez isso. Eu sou grato a essa mulher, serei grato para ela para sempre. Hoje eu sei que na época ela tinha apenas 20 anos. Então ela era uma professora com P maiúsculo, com alma de professora, e eu me inspirei nela a vida inteira para tentar ser um pouco daquilo que aquela mulher era. Ela falou assim, ó, eu vou ensinar, a gente começava desenhando letras. Era sempre bom desenhando letras. Então eu vou começar desenhando letras, eu ajudo as crianças da metade para frente, você ajuda da metade para trás. Ah, você virou professor assim que você entrou na escola, cara. Brincadeira, meu. O que aconteceu? Eu ia fazendo. Aí eu falava, não é assim, não é assim, não é assim, isso. Formar palavra, isso. O Nailor sempre lá em pé, trabalhando de professor. Nailor sempre um passo à frente. No segundo ano eu estava um passo à frente, porque meu irmão vinha adiantando para mim. Entendi. E teu irmão continuava lá no quadrinho, teu irmão continuava no quadrinho. Eu sempre muito interessado. E aí meu irmão começa a... Veja, quando eu entrei no segundo ano, eu já fazia redações inteiras, que na época se chamava composição. Pô, agora eu entendi um monte de coisa sua já, agora eu consegui entender. Você vê, Gilson, olha, eu tenho uma coisa que eu faço na internet até hoje, quem me acompanha na internet sabe, ontem mesmo postei, eu tenho uma brincadeira, eu escrevo exercício de escrever, tem sempre uma imagem, e eu escrevo um haikaizinho para aquela imagem. Quem me ensinou a fazer isso? Quem me ensinou a fazer isso foi minha professora de primeiro e segundo ano, porque tinha uma hora que não tinha o que eu fazer. Então naquela época tinha umas folhinhas, você vai se lembrar, umas folhinhas de calendário, que sempre vinham com uma imagem bonita, eles colocavam em borracharia, mulher pelada. Mas de um modo geral tinha cena do campo, um monte de coisa, embaixo os meses. Cada mês tinha uma folhinha, lembra daquilo não? O calendário na parede, sempre tinha, em casa tinha. Isso, e sempre tinha uma imagem muito bonita ali. O que ela pedia? Olha como era inteligente, como na frente do tempo dela. O que ela pedia? Peguem folhinhas velhas que tem na casa de vocês, recortem. Não, recorte não, a gente cortava na escola, levava lá, a gente tirava a data, isso ajuda a desenvolver as habilidades motoras finas das crianças, né, que é cortar em linha, a gente cortava aquilo e pegava aquelas imagens e jogava dentro de uma caixa. Quando havia um tempo ocioso, ela falava, vá à caixa, pegue uma folhinha e escreva um texto para aquela imagem. Olha isso. Olha que nível, cara. Olha que nível. Sabe? Isso foi no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano. Dona Georgina, Dona Darcy, Dona Eunice, Dona Aide. Essas 4 mulheres moldaram esse cara que está falando para você. Eu sou eternamente grato. E eram jovens, eram meninas, e me moldaram, elas deram uma injeção em mim do que era o poder que uma pessoa tinha de ajudar a outra pessoa a melhorar, a se transformar. Isso tudo numa escola pública, isso tudo numa escola simples, isso tudo numa escola pobre, das mais pobres. A minha escola só tinha 3 portas. Só tinha porta na sala da diretora, na sala do banheiro dos meninos e na sala do banheiro na sala dos banheiros. 4 portas. Banheiro menino, menina, na sala da diretora e na sala dos professores. O resto... Todas as salas de aula não tinha porta, não tinha luminária. A luminária era um fio caído com uma lâmpada rosqueada assim num bocal, sabe? O quadro era pintado na parede. Então só tinham rebocado aquele pedaço, o resto era tudo lajota, tijolo, nem aquilo. Rebocaram um pedaço e aquele lugar que era rebocado era pintado com uma tinta de quadro. Posso te fazer uma pergunta? Uma pergunta que eu acho fantástica. Conversar com você dá muitos insights, tá, cara? Dá muitos insights. Então essa conversa vai ser meio picada, atravessada. A gente chega lá no final. Vamos lá. Hoje, as pessoas se preocupam muito com lugares, com ambientes, com estética, com a percepção mais visual de que você está vivendo uma coisa moderna, uma coisa de qualidade, uma coisa de conteúdo. E você me relata uma escola simples, pobre, com professoras novas e que eram excelentes profissionais e fizeram mudar a vida de muitas crianças. O que a gente pode deduzir disso? A gente vive um mundo que perdeu a qualidade do ser humano pelas coisas e lugares, enquanto que você viveu, na tua experiência, mais pessoas do que lugares, as pessoas eram muito, muito, muito mais importantes que os lugares. Sim. Porque escola, empresa,
é gente. Eu falo isso para todas as empresas para as quais eu trabalho. Empresa é gente. Empresa é gente. Não existe experiência de coisa. Eu acho muito doido que hoje entrou na moda experiência do cliente. E aqui no Brasil, para ser mais nojento ainda, eles usam CX, Customer Experience, achando que você está falando uma coisa de outro planeta. Experiência do cliente não é nada mais do que a reação que uma pessoa tem ao tratamento que outra pessoa deu a ela. Não existe experiência ser humano coisa. Não existe isso. Experiência é o que um cérebro transmite por impressão a outra pessoa. Né? O que é a pintura impressionista, para a gente tornar a nossa conversa ainda mais útil? O que é o impressionismo que o Monet criou em 1872? Antes de 1872, por volta de 1850, 56, o Daguerre inventou a fotografia. O que a fotografia fazia? Ela retratava literalmente o que eram as coisas. E para ter uma fotografia, só as famílias nobres podiam ter, para ter uma pintura retratada, só uma família nobre podia ter. Quando o Daguerre inventou a fotografia, por $1, qualquer Zé Ruela tinha foto sua e da sua família. O que aconteceu? Começaram a dizer, a arte morreu. A arte morreu, mas a arte é uma coisa. O ser humano não morreu. A arte pode até ter morrido, aquele tipo de arte que eles faziam, que era figurar pessoas. O que o Monet fez? O Monet foi e pintou um quadro, que é uma paisagem, e o quadro se chama Impressão, Sol Nascente. E é um monte de borrão, quando você fica olhando com calma, você vai se afastando, você vê lá o sol, um barquinho e tal. E aí ele cunha uma frase que eu acho que é fundamental, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Ele diz, a fotografia não matou a arte, a fotografia libertou a arte. Agora, eu não sou obrigado a pintar o que eu vejo, eu posso pintar aquilo que eu tenho a impressão de estar vendo, e daí impressionismo. Então, o que é isso? O que é experiência do cliente? É a impressão que uma pessoa tem sobre o fazer de outra pessoa. Esse fazer pode vir em forma de um carro, pode vir em forma de um bolo, pode vir de um prato de um restaurante, pode vir na forma que você trata, mas é sempre de uma pessoa para outra pessoa. Não tem experiência do cliente com coisa. Não existe. Sempre tem uma pessoa por trás daquilo. Assim como as pessoas estão preocupadas com a inteligência artificial. A inteligência artificial não é uma inteligência, tampouco é artificial, porque a inteligência artificial, ela pensa de baixo para cima, o cérebro pensa de cima para baixo. Logo, o cérebro não pensa por eliminação, o cérebro pensa, ponto. A inteligência artificial, ela tem que fazer uma série de eliminações, ela faz muito rápido, mas é uma série de eliminações que ela faz para poder deduzir determinada coisa. O cérebro não. Né? O Einstein, a inteligência artificial, não é capaz, e não será hoje nem nunca, de olhar para um ônibus passando e perguntar assim, cara, será que o tempo dentro da pessoa que está dentro daquele ônibus passa da mesma forma que passa para mim, que estou aqui nessa janela, aqui em Zurique, olhando aquele ônibus, aquele trem passar? Não pode ser, aquele cara tem. Eu acho que o Newton está errado e eu acho que o tempo não é absoluto, eu acho que o tempo é relativo. Tem uma inteligência artificial fazer isso? Não vai fazer nem hoje nem nunca. Na verdade, isso é uma visão humana, isso tem a ver com a curiosidade humana, a máquina não tem essa afluência. E tampouco ela é humana, a inteligência artificial, porque é um ser humano por trás dela. Tanto que hoje, o que você fala? Qual é o drama das pessoas com a inteligência artificial? Perguntar para ela. Existe hoje já, aqui no Brasil já se formou a primeira turma no Itaú, lá no Projeto Cubo, de perguntadores de IA. Se você não sabe dar o prompt para a internet, para IA, e você não sabe contextualizar esse prompt, filho, ela não vai responder nada para você. É simples assim. Logo, ela não é uma pessoa. Não é verdade, não. Se você fala para sua mãe, estava com vontade de comer alguma coisa, não é? Não sei bem o que é. Sua mãe que conhece seus gostos vai falar assim, mas quando? Você está precisando na hora do almoço? Você quer um bifinho, uma batata frita e uma saladinha? Você quer? Não, mãe, não sei. Isso porque a mãe faz um macarrão, bolonhesa. A mãe, ela vai, entende? A máquina não. Ela vai falar assim, tá com fome? Tal, Tom. Então ela vai colocar uma série de listas e nenhuma daquela. Ela não há uma relação entre ela e você. Então, escola é gente. As pessoas acham que é um prédio bonito, cheio de mirabolância. Não é. Escola é gente. E empresa é gente. Então, era gente no meu tempo. No seu tempo. No tempo das pessoas de hoje. É gente. Acontece que as pessoas querem dizer que não é. As pessoas querem fingir que eu posso trocar isso, aí eu coloco um prédio super luxuoso e cobro caro. Mas, no fim das contas, você não se lembra do prédio. Eu só me lembro das professoras. Na verdade, eu não lembro do prédio.
Na verdade, eu lembro das professoras. Eu lembro que havia uma merenda ruim, mas tudo bem. Meus amigos comiam e não morreram daquela merenda ruim, ao contrário, né? Eles cresceram, e eu sei, eu já reencontrei vários dos meus amigos, e todos eles se deram bem na vida, e a seu modo, né, salvo os que entraram para o crime, que alguns entraram para o crime, os que entraram para o crime já morreram, mas também é uma carreira. O cara entrou para o crime, apostou, perdeu, tudo bem. Mas é uma escolha dele ter entrado para o crime, e pessoas entram para o crime de qualquer classe social. Não é verdade? De qualquer classe social, as pessoas entram para o crime. Eles entraram para o crime. Tirando esses, o resto seguiu uma vida normal. Né? São vendedores, alguns viraram professores, um deles é pastor, e assim. Tá, mas você virou professor. Né? Achei legal, você virou professor quando entrou na escola, né? É assim, a escola me fez que eu sou. Aí você fez uma carreira como professor, mas você fez muita coisa. Veja se eu estou errado, né? Se eu conheço o Nailor ou tem coisa que eu não conheço. Você fez letras, você fez direito, não é isso? E você seguiu uma carreira depois como professor, né? E você depois ficou palestrante. Mas quando você vira professor, você entra na sala de aula e transforma isso na sua profissão. Você transforma isso numa profissão, num momento diferente do que a gente está vivendo hoje, mas construiu também o profissional. Aí tem aquelas frases, né, que eu já ouvi muito, você também já deve ter ouvido muito como professor. Ah, o professor aprende mais do que ensina, o professor é construído dentro de sala de aula, e muitas pessoas querem ser professor, hoje, mas por mais que alguns também, na hora de querer, é uma coisa, ser outra. Da tua construção como professor, o que você diria que é a essência daquilo que pode se transformar uma profissão em algo que transforme de verdade? É realmente se transformar sendo professor? Aonde que o professor vai ganhar relevância na vida das pessoas? É na profissão em si, na relação que ele estabelece? Eu sei que é difícil dizer isso, responder isso. Onde que está a essência de educar? E isso educar que você deu continuidade à sua vida. Eu queria que você faça um pouco dessa sua carreira e onde está esse significado do que você virou como professor. Bom, é assim, ó. Eu comecei a dar aula de novo, eu comecei a dar aula particular com 14 anos de idade. Né? Eu fui amigo do Gevaer, do Ademar Gevaer, o maior ufólogo brasileiro, um dos 10 mais importantes do mundo. Eu tive a ver como é importante as pessoas que cruzam o caminho da gente, né? Eu conheci o Gevaer, eu tinha 14 anos, ele 15. Você conheceu o filho? Eu tive aula com o pai. O pai dele, eu conheci o filho. Eu conheci o pai também. Conheci o pai também. Mas eu conheci o pai por intermédio do filho. Né? É meio bíblico. Eu não conheci o filho. Eu conheci o pai por intermédio do filho, é meio bíblico. Não é? Verdade, mas verdade, mas se vai ao pai por intermédio do filho. Pois é. Inclusive, o Gevaer, de ufólogo, morreu recentemente, né? Sim, pois é, morreu recentemente. Ele foi meu amigo durante esse tempo todo. Acontece que ele, com 15 anos, dava aula de inglês. E eu achava o máximo. Pô, o cara dava aula de inglês com 15 anos e todo mundo apontava ele na rua. Mas porque ele era exótico, né? Que ele era doidão e tal. Mas era já muito, já correspondia com a NASA. Cara, o cara correspondia com a NASA, cara. Nós estamos esperando a NASA até hoje vir destruir o Brasil. Acho que a gente não dá o valor necessário para o Gevaer como ufólogo. Pois não dão. Um cara fantástico. Este Serjão, que tá agora, esse cara aqui que tá dando entrevista em tudo quanto é lugar que tá, não tem um Serjão que fala, um carequinha, isso, que fala, Serjão? Ué, o Serjão, quem fez o Serjão? Gevaer. O Serjão é discípulo do Gevaer. Eu trabalhava com ele na revista UFO. Você imagina, ele tava sobre a sombra do Gevaer, você imagina, que era o Gevaer. Né? É só olhar Alienígenas do Passado, na History Channel, quantos episódios com o Gevaer, inúmeros episódios. E o fato é que eu falei, putz, que lindo isso, eu também queria isso para mim. Né? Que é o que a gente chama de ambição, né? A diferença entre a ambição e a inveja é que na ambição eu quero ter uma coisa semelhante ao que a pessoa tem, melhor do que a pessoa tem. E na inveja eu não quero que ela tenha. Então não existe inveja boa. Inveja é um pecado envergonhado porque ele é sempre ruim, não é? Então eu ambicionei aquilo, falei, eu quero isso para mmim. E aí, como eu sempre fui muito estudioso, já era desde sempre, já estava sempre à frente de todo mundo, eu fui à biblioteca pública e disse, olha, se alguém precisar de um professor particular de gramática, eu sou. Aí todo mundo ficou, mas você tem 14 anos, você vai dar aula de gramática? Eu não dou aula de gramática. Eu falei isso, mas era mentira, não dava, né? E fiquei dali. Era mentira, cara? Não dava. Mas eu falei, eu vou dar, mas eu sabia o suficiente, mas eu pensei já, de cara, daí tá minha veia comercial, né? E eu compro e vendo coisas desde que eu tinha 8 anos de idade, então sempre tive essa pegada comercial na vida, assim. E aí um dia apareceu uma moça dizendo pra mim, porque o que acontece? Eu saía do emprego 5 horas da tarde. Eu trabalhava de office boy, saía do emprego 5 horas da tarde. Eu também fui, office boy, também fui.
Então, e minha aula começava no instituto 7h15 da noite. Então, eu tinha tempo, né? E eu, como era tudo no centro, ali, eu morava no Maria Tereza, portanto, 3 quadras do instituto e 4 quadras do meu trabalho. E a biblioteca era colada ali. Sempre foi ali na Getúlio e tal. Então, eu sentava ali. E aí, um dia apareceu uma moça, dizendo, você que é o Nailor, que dá aula? Sou eu. Aí ela falou assim, você pode me ajudar? Eu falei, eu posso, mas não agora, que eu estou estudando para a prova. Tem prova aqui à noite. Não, mas era mentira também. Eu estou estudando, porque eu não sabia o que ela ia me perguntar. Aí eu falei para ela, mas vamos ver, deixa eu dar uma olhada aqui. Quando é a sua prova? Ah, minha prova é na sexta. Aí eu disse, de que assunto que é? Só rapidinho, porque eu vou continuar estudando aqui. Aí ela falou, sei lá, colocação pronominal, não sei o que era. E aí eu falei, ó, quinta-feira eu tenho. Eu saio do trabalho e vou direto à sua casa. Ah, você vai em casa? Vou. Se quiser aqui na biblioteca, eu estou na biblioteca. Se não, posso ir na sua casa. Se não for muito longe, porque eu tenho que estudar na... Ah, não, eu moro aqui. Ela morava no centro de Maringá. Também não tinha muito prédio aqui em Maringá. Eu fui à casa dela. Dali, a hora que ela foi embora, que era uma terça-feira, segunda-feira, eu só estudei colocação pronominal, tudo que eu podia. E quando cheguei lá, eu ensinei colocação pronominal e termina a aula e ela fala assim, nossa, agora eu aprendi. Eu falei, epa, é verdade? Eu pensei, opa, aprendeu? Sou um bom professor, É? já consegui. Aí eu expliquei, ela foi à prova. Aí o que aconteceu? A mãe dela falou assim, você pode vir na semana que vem, não é? Ensinar ela, mas, não é? Aí ela falou, você quer, filha? A menina falou, quero. Quanto você cobra? Puta, eu não sabia cobrar. Aí eu falei, puta, quanto eu cobro? Aí eu pensei uma coisa, sei lá, 5 dinheiros. Em dinheiro de hoje, sei lá, pedi assim, R$5, né? Aí a mãe falou assim, R$5? Só isso? É muito pouco. Eu falei, eu tô começando a dar aula. Não, minha filha gostou, não faz assim. Então vamos fazer assim. Eu vou te pagar R$10 e você vem uma vez por semana. Pode combinar, já fica combinado. Toda quinta-feira você pode vir na minha casa. Bom, Gilson, na outra semana, passado o primeiro mês, no segundo mês, ela indicou um primo, que indicou um amigo, e eu ia todos no mesmo prédio. Chegou uma hora que eu tinha alunos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Sábado eu podia dar aula, porque não tinha aula no sábado, eu podia dar aula no sábado. De repente eu já era um cara ganhando isso aí. Mais o dinheirinho que eu ganhava na coisa, já me dava uma graninha interessante. E as pessoas já começaram a falar de mim. Eu estava sempre com a gramática do professor Idebrando embaixo do braço. aquele cara lá. E aí eu comecei a perceber o seguinte, olha, 14 anos, eu acho que é uma coisa assim, putz, fantástico. Por que elas entendem comigo e não entendem com a professora? Daí eu ia para a sala de aula e ficava prestando atenção nos meus professores dando aula para mim. Né? Eu sempre tenho uma capacidade muito grande de aprender as coisas muito rapidamente. Alguém começa a falar uma coisa para mim, eu já entendi 30 coisas lá na frente. É da minha personalidade, é da minha capacidade, assim, de cognitiva, né? Mas aí eu comecei a prestar atenção. Tem coisa que do jeito que o cara tá falando, você simplesmente não vai entender mesmo, ninguém vai entender. Mas aí eu não conhecia teorias pedagógicas, né? Então não tinha condição de formular isso. Mas intuitivamente já era assim. E também eu descobri ao longo da minha vida inteira, com 19 anos eu estava no cursinho já. E aí fiquei no cursinho até 2012, né? Que foi meu grande laboratório. Eu dei uns pitacos de aula em universidade, mas não. Pós-graduação, dou até hoje, mas não. A minha grande experiência se chama cursinho pré-vestibular. Não é nem ensino médio, nada. Cursinho pré-vestibular. Você deu aula, você sabe que aquilo é um laboratório constante. Por quê? Porque são 400 alunos contra você. Não é verdade? Eles entram lá esperando que você erre. Que é a graça do show. Do negócio é ver você falhar para 400. Professor de cursinho, é showman e tal, professor de cursinho. E a galera não tem como atacar. A galera ataca, dizendo, maceteiro, tarararará. Nós colocamos pessoas nos vestibulares que os professores doutores em doutoramentos doutorais elaboram. Nós conseguimos quebrar o código enigma que esses caras fazem na prova. Nós vamos lá e quebramos esse código e dizemos, faz isso que vai dar certo. E dá certo. Entende? Talvez por isso a gente seja tão bem pago, era, né? Hoje não mais. Talvez ele tenha sido tão bem pago e tenha causado tanto ódio, tanta inveja, tanto tudo. Não é? O Gilson, eu fiz dia 16 de maio uma aula da saudade aqui em Maringá. Fiquei sabendo, achei o máximo, curti muito. Lá no MPB. O que aconteceu? Nós vendemos todas as mesas, todos os camarotes, 450 convites e 150 pessoas foram embora. Quem sairia de sua casa para assistir uma aula de um ex-professor seu do cursinho? Você tem saudade de uma aula de cursinho? 600 pessoas foram, 150 não conseguiram entrar.
na verdade. Foi uma festa que começou 8 horas da noite, e 8h30 da noite acabou 2 horas da manhã. Tinha música também, tinha tudo, foto e tudo. Então, o que é isso? Eu descobri que tem uma coisa que depois, né, lendo pedagogos importantes, né, Morin, Perrenu, sobretudo, que eu gosto muito, não é? O processo que a gente faz na escola e na casa da gente é ensino-aprendizagem. Então, essa história de que a escola educa, a família educa, a escola ensina, é balela. A escola ensina e a família ensina. Cada um ensina uma coisa diferente. A família ensina a pedir desculpas, a por favor, com licença, limpar os pés, a não falar com a boca cheia, não interromper os adultos, enfim, uma série de habilidades sociais, né, de sobrevivência, tudo a família ensina. Ensina, não é do ensina. A escola ensina biologia, matemática, química, física, língua portuguesa, o diabo. Ensina. E ensina de modo repetitivo. De modo repetitivo. Até que aquilo seja construído um sentido na cabeça da pessoa, tanto na família quanto na casa. O que sobra do processo ensino-aprendizagem é que é a educação. Então, eu tenho o meu filho, eu ensino o filho, não coma, não fale, desde pequenininho, tem 17 hoje, limpe os pés, agradeça, não fale de boca cheia, não coma de boca aberta, não interrompa os adultos falando, espera a sua vez, tire seu prato da mesa, enfim. E às vezes na minha casa ele não faz isso. Mas quando ele vai à casa dos outros, ele faz tudo isso. E as pessoas falam assim para mim, nossa, como o Miguel é uma criança bem educada, não bem ensinada. Mas ele foi ensinado. Meu processo é ensinar, ensinar, ensinar e não desistir. Não põe a toalha molhada em cima da cama, não deixa o tênis jogado na sala. Só que quando as pessoas o encontram, elas dizem, nossa, que menino bem educado. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é educação? É o que sobra depois que o processo ensino-aprendizagem acaba. Então, na aula da saudade, eu consegui ver o resultado disso. Na verdade, eu ajudei a formar pessoas de bem, de bom caráter, pessoas agradecidas, que me abraçaram com uma saudade. Algumas pessoas que eu não via há 35 anos. A pessoa foi, eu vim sozinho porque eu queria ver você. Eu queria contar, e o cara contou uma aula minha. O cara contou um conselho que eu dei que eu não me lembrava de ter dado. E o cara disse, quando você fez aquilo, você mudou a minha vida. Quando eu pensei assim, nossa, o cara falou assim, você deixou eu estudar na sua escola 3 anos de graça. Eu falei, é verdade? Você foi, ligou e pediu bolsa para mim, dizendo que eu era um bom aluno, empenhou seu nome para que aquela escola pudesse dar uma bolsa para mim. E eu não lembrava nada disso. Eu falei, é verdade que eu fiz isso? Você fez. Você deixava eu ficar lá no ateliê de redação estudando, você reservou uma sala para mim, você montou um plano de estudo para mim e tal, não sei o quê. E quando eu me formei, você deixou minha irmã fazer a mesma coisa. E o cara médico aqui, mas chorando assim, chorando. Eu falei, cara, eu estou extremamente agradecido, mas eu ao mesmo tempo, eu não lembro, não é verdade? Ele falou, não foi só por mim. Então pronto, é isso. Outro insight seu, que eu achei legal. Você fez a aula da saudade, as pessoas foram, um número significativo de pessoas foram lá, mataram a saudade de você e contaram histórias que você não lembrava. Eu acho isso fantástico quando a gente é resgatado da nossa história por outras pessoas você que acontece viveram. igual. Você acontece igual, você está na sala de aula há muito tempo, 30 anos pelo menos. Eu tô há 37 anos. 37 então, anos completando. As mesmas histórias. Então vamos lá. Mas tem uma coisa que eu queria resgatar de você, que eu acho muito legal. E de repente você tá lá, as pessoas falam, você fez isso para mim, fez isso para mim. A gente fica na vida das pessoas. Algumas pessoas. Sim. Algumas pessoas ficam na vida das pessoas. Aí você falou assim, né? Existe o educar e o ensinar. Né? A gente está perdendo essa dimensão de que o estar com alguém não é efetivamente só o momento de estar, mas a gente tem que ficar nas pessoas, de certa forma. Quando a gente falou da jornada do cliente, da experiência do cliente, a gente falou, você contou a tua história, como é que você virou professor, e as suas professoras ficaram, as suas 4 professoras ficaram na sua vida. Será que a gente não está hoje perdendo a ideia de que o viver e conviver e fazer alguma coisa por alguém, alguém fazer por você, é a permanência que a pessoa fica na sua vida? Como é que você traduz essa sua experiência na aula da saudade com a vida que a gente está levando hoje? E mesmo educar, mesmo sendo professor, a gente está perdendo a dimensão de que a gente pode, como você ficou, como muita gente que eu gostaria que ficasse, como muita gente ficou para mim, ficar na vida das pessoas? Sim, eu acho que a gente tá perdendo que chega a ser cômico. As pessoas me chamam para dar palestra em empresa, e eu falo assim, mas qual que é a dor da sua empresa? Porque eu sempre digo que eu não sou um palestrante, eu sou um alfaiate, né? Então as pessoas contam uma coisa para mim, as medidas dela, e em cima das medidas dela eu construo um trabalho. Eu não tenho nenhum trabalho pré-pronto. Obviamente já tenho muita coisa, claro, mas
eu ouço as pessoas, elas falam comigo, e depois, a partir do que elas falam, é que eu construo o trabalho. E daí, por isso eu falo bastante, né, bastantes vezes para a mesma empresa. Isso acontece, né? Tem empresas para as quais eu já falei assim 15 vezes, né? 20 vezes para o mesmo grupo. E toda vez é uma coisa diferente, porque eu quero sempre ouvir, brifar e tal. Só que algumas empresas falam para mim assim, ó, eu vou contar duas coisas. Uma eu falei, não, eu queria que você desse uma palestra para humanizar minhas pessoas. E eu já fico pensando assim, oi, como assim? Mas por quê? Que eles são? Quem trabalha para você? Aí a pessoa fala assim, não, trabalha para mim, são pessoas que não terminaram o ensino médio, ou terminaram o ensino médio, foram falar, não, mas são pessoas. São pessoas que você emprega? Aí a pessoa fala assim, são pessoas e tal. Mas eu vou humanizar humanos? Não, veja que é uma coisa bizarra. E isso, posso falar para você, Gilson, de cada 10 convites que eu tenho, 5 abordam uma coisa dessa natureza. E eu sempre falo assim, mas eles são pessoas? Sim, são pessoas. E eu sempre falo, mas eu vou humanizar humanos? Né? Mas por que isso acontece? Parece tão aloprado. Porque as pessoas se esqueceram de que elas são humanos. Você já viu quando alguém está com o telefone celular e cai como fala, o WhatsApp, né? Cai a conexão. Daí a pessoa fala assim, eu não falei com você porque não tinha internet. E eu digo assim, mas por que você não me ligou? Mas não tinha internet, mas por que você não me ligou? Isso aqui é um telefone. É só discar o número, ele vai ligar. É verdade, cara. O cara esquece que isso aqui é um telefone. Então, se não tem internet, ele está desligado do mundo, quando na verdade ele não está. Na verdade? Eu digo, mas não tinha torre também? A pessoa não tinha torre? É torre, ué. Você não tinha internet, eu ligar para o WhatsApp. Mas por que você não pegou o telefone e não ligou pelo telefone? A pessoa, rapaz, não é óbvio? Você viu isso aqui e você esquece. Mesma coisa ser humano. Por isso que eu sempre pergunto, são pessoas, né? Porque às vezes a pessoa contrata cachorro, aí tudo bem, vamos tentar humanizar o seu cachorro, né? Só tem máquina lá, não é assim? E aconteceu coisas assim, aconteceu a semana com uma coisa comigo. Uma pessoa falou assim, queria que você fosse à minha empresa, falar com os líderes da minha empresa. Tudo bem. Aí sempre a mesma coisa, né? Quem são, quantas pessoas vão estar lá, quem vai estar lá, qual é o objetivo do seu evento, né? O que você quer com esse trabalho, você espera de mim o quê, que dores você tem, tal. E a pessoa falou assim, sabe o que é assim, ó. Eu sou uma pessoa muito brava, eu não sei falar, eu grito mesmo. Eu grito, eu sei que não pode, mas eu grito, diz que é para chamar atenção em particular, eu não aguento, dá uma raiva, vou lá, xingo todo mundo, brigo com todo mundo, e eu queria que você fosse lá, desse uma palestra para acalmar eles. Eu não tenho como fazer isso. Não é mais fácil você ir lá pedir desculpas, já que você sabe disso, parar de falar, não consigo. Mas se eu for lá para eles Por que eu tenho que ir lá para falar isso para eles? Você gritar amanhã com eles não vai adiantar nada. Eu falo hoje, amanhã você grita de novo. Né? Mas vai lá assim que eles vão gostar de te ouvir. Tá bom, ela vai me pagar, eu vou lá, mas ciente de que o que eu vou fazer, não, sabe, porque não... Mas você vê, percebe, é isso, quer dizer, então, você vai, qual é o problema? Não é você. Eu fui a Foz do Iguaçu num evento de educação, e a professora teve era um evento sobre técnicas de pedagogia, de abordagem de aluno e tal, e aí uma professora começou a falar que tinha abrido uma mesa, assim, né, para vários professores, e uma pessoa deu uma explicação bastante sobre TDAH, sobre autismo, sobre o espectro inteiro, né. E daí alguém falou assim, eu tenho na minha sala, a minha sala, os 40 alunos são TDAH. Eu já empinei na minha cabeça. 40 alunos TDAH. Caramba, aí todo mundo falando e tal, a mulher falando, a mulher falou, a gente terá que investigar. Eu falei, desculpe aqui, estatisticamente não há nenhuma chance disso ser verdade, desculpe. De 3 a 7% das pessoas no mundo estão no espectro. E eu já acho até que é muito, de 3 a 7. A chance de 40 caírem na sua sala é nula. Estatisticamente nula. A única possibilidade a senhora é TDAH e a senhora não está lendo seus alunos de modo equivocado. Eles estão dentro do que a gente chama de normalidade e a senhora é TDAH. Nossa, você está me ofendendo. E a senhora está ofendendo os 40 alunos da senhora. Não há nenhuma chance. Aí a outra mulher não queria, porque assim, nesse mundo ninguém quer se comprometer, né? Aí a mulher falava assim, não, a gente tem que ir lá investigar. Que falou sobre TDAH. Professora, nós vamos investigar o quê? Vamos ser honestos. Matemática é matemática. Aqui em Foz do Iguaçu. É matemática na escola dela, é matemática na SQD, é matemática na China. Matemática é matemática. Estatística é estatística.
Qual é a chance da gente estar conversando aqui e caírem 2 cometas neste auditório aqui? Qual que é a chance matemática aqui? É nula. É nula. Caiu um, já é assim de uma improbabilidade 2. É nula a chance de ter. E aí, cara? O que aconteceu? Aí o pau torou, né? Aí, não, você está sendo não sei o quê, você é deselegante. Gente, nós somos professores aqui. Todos somos professores. Nós viemos aqui para conversar sobre pedagogia, conversar sobre ensinar e tal, não sei das coisas. Nós temos que falar, se todo mundo aqui for sensível a não querer falar, que a senhora falou uma coisa que estatisticamente não... Então vá à minha sala. Não preciso nem ir à sua sala. Não preciso ir. Não entende? É isso. Então, o que é triste é as pessoas, em resposta à sua pergunta, sim, as pessoas se esqueceram que elas são humanas. E eu gosto de um poema do João Cabral que diz que se eu colocar o meu braço na moenda, vai esmagar, vai sair sangue, eu vou gritar. Entende? Se você cortar meu braço, vai sair sangue. Se cortar o braço de qualquer pessoa, vai sair sangue. No fundo, nós todos somos humanos. As pessoas só se esqueceram disso. E que humanos precisam de bem menos do que as pessoas pensam que o humano precisa. Conversar com você é uma coisa fantástica, né? O tempo corre. E eu tenho que correr para não te perder naquilo que eu ainda quero falar contigo. Você tem se dedicado muito à inteligência emocional, tem acompanhado algumas coisas tuas e tal. Né? E nós temos um ser humano de hoje, e eu vou resgatar 2 coisas que você falou, né? O chefe que era grosso e queria te contratar para dar uma humanizada na fala dele, e a professora que tem um monte de alunos com déficit de atenção, hiperatividade e tal, né? Que no fundo talvez fosse ela, mas a gente está vivendo uma sociedade, e pegando essa questão da tua pegada da inteligência emocional, desse caminho que você está seguindo, em que os seres humanos estão tentando justificar demais, né, os comportamentos que têm e enquadrar em doença. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu conheço um monte de amigos meus que estão vivendo, né, momentos de tensão, enfrentar problemas, e falam, eu descobri que eu tenho déficit de atenção. Até já com a nossa idade, cara, já com bem grandinho já e tal. Conversei com isso com uma pessoa ontem. E eu vou resgatar uma coisa que eu curto muito, que é o Pascal Bruckner, quando ele fala assim, a gente está vivendo a vitimização nesse mundo. Né? A gente está deixando de encarar nesse mundo o papel que a gente tem que encarar, né? Como você falou da professora, como você falou do empresário e tal. E você tem trabalhado muito inteligência emocional. E quando a gente fala do Goleman da inteligência emocional, a gente tem que falar claramente de que o ser humano tem que aprender a administrar ele mesmo. Isso. Primeiro pilar, a autogestão. Você tem que administrar você no mundo. Né? E a inteligência emocional é, de certa maneira, essa administração nossa diante do mundo. Esse mundo está cheio de gente que não sabe nem administrar a si mesmo. Você, nas experiências que você tem, como é que a gente pode, para encerrar essa nossa conversa maravilhosa, como é que a gente pode colocar para as pessoas o que é efetivamente um ser humano maduro, um ser humano que seja responsável pela ação que toma e consciente que toma, e como é que esse ser humano pode, de certa maneira, poder construir uma vida de satisfação para ele, podendo se administrar a vida que tem. Né? No mundo em que eu acho que todo mundo acha que pode fazer o que quer, ou que pode ter tudo o que quer, e não, às vezes não sabe quem ele é. Naylor Marx é, hoje, um cara que foi construído pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Né? O que nos falta, Naylor, para ter inteligência emocional, que é um tema que você trabalha tanto? Eu sei que eu tenho muito pouco tempo para isso, mas eu queria muito que você falasse disso para a gente encerrar. Vou rapidinho. Primeiro, falta autogestão. Capacidade de eu entender, eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu destino. Não é? É o ditado da nossa avó, Deus ajuda quem se ajuda. Né? Você ouviu isso da sua avó, da sua mãe, e ouvi da minha também. Deus ajuda quem se ajuda. Ou seja, se eu não tirar a bunda da cadeira e não for fazer as coisas não vão acontecer. Se eu quiser aprender, estou na universidade, e não sentar a bunda na cadeira e não estudar, eu não vou aprender também. Ponto final. Né? É assim. E o ser humano aprende com a experiência, mas ele aprende com a conversa sobre a experiência. Por isso existe a teoria, né? Eu não posso só me dedicar à prática. Né? Existe a teoria justamente porque eu preciso da explicação da prática, que às vezes eu não consigo compreender. Então o ser humano, ele pode corrigir seu rumo, mas não é só pela experiência. Não, eu vou lá, eu faço, fazendo, eu sei. Não é assim que o mundo funciona, senão não haveria teóricos. E todo mundo acha que os teóricos são desnecessários, é ao contrário, são os teóricos que nos ajudam a pensar sobre aquele fazer. Então, primeiro, ó, autogestão, eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou do meu destino, eu vou cuidar. Segundo, autorregulação. Na verdade, eu que tenho que dizer, e até aí você pode, até agora você não pode mais. E hoje as pessoas não têm isso. As pessoas sabem todos os direitos que elas têm e não conhecem nenhum dever. Né? Elas acham que democracia é encher a pessoa de direito.
Né? Só olhar o Brasil, tanto de lei que tem, de gente estúpida, na verdade, lei estúpida que tem no Brasil, quer dizer, democracia quer dizer 2 vezes mais dever do que direito, não é verdade? A democracia em si é uma porcaria. O problema é que a gente não conhece outra forma melhor, né? Uma porcaria melhor que essa. Mas que é uma porcaria, não é verdade? E aqui no Brasil, efetivamente, a gente não tem propriamente uma democracia. No Brasil, a gente tem uma plutocracia, não é verdade? E na maior parte do mundo, quando a gente tem uma plutocracia, um grupo de pessoas que dominam tudo em todo mundo. Eles dominam todas as grandes áreas e a gente fica meio sambando lá para cá. Alguns conseguem se escorregar, alguns conseguem segurar, desculpa, o resto escorrega. Né? É assim. Então, autogestão, autorregulação é uma coisa importante. Outra coisa importante que a gente tem de ter é habilidade social. Né? As pessoas perderam habilidades sociais. Tanto é verdade que o cara entra na internet e ele senta o pau em todo mundo. Ele dá palpite em tudo, como se ele soubesse que é o efeito Dunning-Kruger, né? O cara mais burro é o cara que acha que é mais inteligente. E ele entra e dá palpite em tudo. E ele fica falando. E quando ele não tem um argumento para te atacar, em 99% das vezes ele não tem um argumento, ele ataca você. Então repara que fundamentalmente aquilo que a gente vê na internet é o que a gente chama de argumento ad hominem, né? Não é? Ele não ataca o argumento, ele ataca a pessoa. Aí o cara fala, mas também esse cara é um idiota, esse presidente é um idiota, também esse deputado, também esse cara, e fala, a pessoa não tem nada a ver, ninguém tá falando disso. Ele pode ser mesmo qualquer coisa, né? Mas não é isso que está sendo julgado aqui, é se a pessoa fez e tal. Então é uma coisa insana. E aí essa habilidade de interromper a pessoa, de dar o tempo de fala que a pessoa tem, que a gente estava conversando, que é entender qual é seu lugar. Eu sempre falo isso, eu fico postando em habilidades sociais na rede, eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado para não ser o primeiro a chegar na festa, não ser o último a sair, não ser o que mais come. Na verdade, o cara fala, mas eu fui na festa para comer, o pessoal está reclamando que eu estou comendo muito, mas é assim, cara. Né? A pessoa você não foi chamado a uma festa para você não conversar com ninguém. A festa é só um motivo para você socializar, para você encontrar aquelas pessoas. Eu preciso de empatia, que é uma coisa que caiu na moda hoje, e que as pessoas dizem que empatia na verdade, você se colocar no lugar de outra pessoa. Empatia não é se colocar no lugar de ninguém, porque não dá. Fisicamente não dá, porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E psicologicamente não dá, porque cada pessoa é uma experiência única. Né? É uma experiência única. Aristóteles já disse isso, né? E a gente já sabe disso, que viver cada ser humano é uma experiência única. Então eu não posso falar para você, eu não posso, como eu fui agora no velório de um amigo, e chegar lá, abraçar o filho, a filha, e dizer assim, eu sei o que você está sentindo. Eu não posso falar isso é ofensivo. E as pessoas falam isso, eu sei o que você, como que você sabe o que você está sentindo, se ela é outra pessoa. Então, e o que a gente chama de empatia emocional, né? Empatia emocional eu imagino, eu sinto algo parecido, e no meu caso em especial, eu quando vou a velórios, eu olho nos olhos das pessoas, abraço as pessoas, não é? E aperto as pessoas e pronto, no máximo sinto muito, no máximo eu amava muito seu pai, assim, eu amava seu pai muito, pronto, acabou, não tem, as pessoas querem ir lá explicar o inexplicável, era o momento dele, Deus levou, foi melhor assim, cala a boca, cara, isso é totalmente antipático, não é verdade? Também não tem, as pessoas também não têm empatia cognitiva, porque eu posso discordar de você, Gilson, mas é um direito que você tem de pensar da sua maneira, eu tenho que entender como você pensa. Eu tenho amigos, eu não sou bolsonarista, tampouco sou petista, mas eu tenho amigos que vêm à minha casa que são petistas, e eu entendo porque eles são. Eu tenho amigos que são bolsonaristas, e eu também entendo porque eles são. Cara, o cara é filho de sindicalistas, de professores de sindicalistas, a chance que ele tem de ser petista é grande. O outro é do agronegócio. Então, cara, por que nós vamos conversar de política? Não é verdade? Por que nós vamos conversar disso? A gente pode encontrar um meio caminho, a gente é civilizado o suficiente. Isso é empatia cognitiva, não é isso? Tem uma empatia que é a mais importante que falta no mundo, que é a empatia compassiva. Estender a mão para as pessoas. Cara, para de apontar o dedo para os outros, para de apontar, estenda a mão. Então, eu falo sempre para os líderes nas empresas que eu vou, cara, você pergunta, posso ajudar? Cara, muda muito. Hoje a neurociência diz que se você ouvir uma pessoa por 90 segundos, Gilson, 90 segundos, ela muda a perspectiva que ela tem sobre você. 90 segundos, ouvir calado. 90 segundos, meu Deus. Que pessoa que não tem 90, que pai que não tem 90 segundos para um filho, que marido que não tem 90 segundos para uma mulher, não é? Que mãe que não tem para um filho, não é verdade? Que irmão que não tem para o outro. Quem não tem 90 segundos? Quem não tem 90 segundos para sair do mundo? Muda a opinião. Então é estender a mão. Às vezes você não pode fazer nada.
Às vezes a gente senta, não é? Como a gente já sentou, por exemplo, vamos tomar uma cerveja, a gente sentou, a gente conversou, a gente não fez nada de especial, mas a gente foi embora calma, leve, a gente só queria conversar, só queria companhia um do outro, não é verdade? Não. É assim, então é isso é empatia compassiva, é estar ao lado da pessoa, não é verdade? E tem uma empatia que é a empatia assertiva, que é a preocupação que eu tenho com o conjunto da obra, né? Eu falo sempre isso para as pessoas. Que resultado você está disposto a bancar se você continuar no enfrentamento? Então você está lá brigando com a sua namorada, com a sua mulher. Briga, 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 briga. Você tem razão. Mas você briga, 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 até a exaustão. Você está preparado para bancar ela, falar, quero me separar de você? Não, então, cara, então alivia sua mão. Na verdade, tem que olhar o conjunto da obra, né? Que resultado você está disposto a bancar? Eu acho que tudo isso reunido melhoraria demais, reumanizaria demais as pessoas e melhoraria demais a convivência. Porque a gente é um ser gregário, o ser humano não sabe viver sozinho. A gente tem que viver em comunidade. E a gente vem desenvolvendo esse senso de comunidade do Neolítico para cá. Portanto, de 12 mil anos para cá, a gente vem se especializando em viver em comunidade. E quando a gente passou a viver em comunidade, né, a gente tem um salto qualitativo em termos de evolução. Um salto evolutivo enorme de 12 mil anos para cá. Né? De 5 mil anos para cá, quando a gente descobriu a escrita e começou a registrar esse nosso conhecimento, a gente deu outro salto qualitativo. Então, esses saltos são feitos gregariamente. Então, que todo mundo que está nos ouvindo aqui, de qualquer idade, nós nascemos para viver juntos. Nailor, obrigado. É uma honra conversar com você sempre, né? E a gente tem aí alguns encontros que sempre foram marcados por isso, né? Por isso que eu converso com o Nailor e quis trazer ele aqui, por essa pessoa. O Nailor é uma pessoa que você tem a capacidade de ouvi-lo nas reflexões que faz, o sentido do que a gente às vezes tem que pensar, repensar na vida que a gente tem. E ele é uma pessoa que traz alguns conteúdos que faz com que a nossa vida possa ter uma certa riqueza de dados em relação às outras pessoas, que a gente olha muito pouco os outros, e a gente tem uma participação na vida dos outros como os outros na nossa vida. E eu quero destacar uma coisa sua fantástica. Né? Toda vez que eu me vejo professor e vejo um professor como você, eu imagino que nós temos uma responsabilidade, mas alguns de nós, e você é uma pessoa para mim, que sabe, soube, vive e é na condição de professor mais do que muitas pessoas às vezes consideram que é educar, né? Que é ficar na vida das pessoas. Muito obrigado pela tua presença aqui. Uma honra sempre te ouvir. Uma honra sempre te ouvir. Obrigado. E a gente vai se falando, tá bom? E obrigado pela presença sua aqui na TV Unifatesp por ficar com a gente. Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado. Obrigado. Boa sorte para todo mundo. Até a próxima, pessoal.